Voltamos para falar de Copa do Mundo, voltamos para falar de convocação de Ancelotti. Muita coisa aconteceu, né, nessa tarde e noite de segunda-feira, e nós vamos hoje repercutir um pouquinho da convocação de Ancelotti, surpresas, emoções, retornos, jogadores importantes que ficaram de fora. Nós vamos falar de tudo. Antes de começarmos, se inscreva no canal, já comente, deixe seu comentário, curta esse vídeo e compartilhe para mais pessoas, que é muito importante, é de graça, não cobra nada de você e vai me ajudar muito. Vamos lá começar a destrinchar a convocação de Ancelotti, os 26 nomes convocados, alguns nomes bem surpreendentes, e nós vamos começar aqui pelos goleiros. São 3 goleiros, né? O goleiro Alisson, Ederson e o Everton. Aqui nós já temos a grande novidade da convocação, que é o goleiro Everton do Grêmio. Ninguém estava cogitando o Everton e até a noite de domingo, quando surgiu ali no Twitter, olha, o Everton tá na briga. Pode ser que ele seja a surpresa, né? Deixando para trás o Bento, do Al Nassr, e o Hugo Souza, do Corinthians. Interessante notar que o Bento, semana passada, teve um frango extraordinário lá na Liga Saudita, que impossibilitou, que adiou o título do Al Nassr na competição, o time do Cristiano Ronaldo. Então foi uma imagem que rodou o mundo, né? E eu acredito fielmente que esse gol tomado, esse frango tomado, se você procurar em no YouTube ou procurar em outras plataformas, você vai encontrar esse gol. Era uma bola de lateral, que ele vai tentar socar a bola, ele falha, né? Ele fura ali e a bola entra, e foi um frango extraordinário que adiou o título do Al Nassr, ou assim, próxima rodada essa semana, e o Al Nassr poderá ser campeão. Mas é interessante notar a presença do Everton, né? Porque ele é um goleiro experiente, goleiro que não foi testado nesse ciclo, mas é um goleiro de confiança do Taffarel, que é o treinador de goleiros da seleção. O Everton já foi até para outras Copas, né? Quando o Taffarel ainda direcionava esse departamento da seleção brasileira. Então, aparentemente, ele é um goleiro de confiança do Taffarel, né? E o Taffarel, sendo diretamente ligado ali ao Ancelotti, né, ao departamento técnico do Ancelotti, pode ter ali indicado e dado a sugestão do Everton para o gol. Talvez o Ancelotti não tenha confiança nos goleiros, né? O Alisson voltando de lesão, o Alisson ainda não jogou, né? Depois que voltou da lesão no Liverpool. O Liverpool ainda tem mais uma rodada de campeonato inglês, então a gente espera que o Alisson vá a campo nesse jogo, e também nos amistosos contra Panamá e Egito, né? Para ver se ele chega na Copa já pelo menos em ritmo de jogo, que é muito importante para um goleiro, né? O Ederson não fez um campeonato turco muito bom lá no Fenerbahçe, pelo contrário, falhou muito também, a torcida pegando no pé dele. Então nós chegamos com desconfiança nos nossos goleiros, né? Os nossos goleiros, obviamente, são goleiros de nome, de muita história. O Alisson já foi o melhor goleiro do mundo, o Ederson já pegou muito no Manchester City, campeão de Champions League, e o Everton, né, é um goleiro que brilhou no Palmeiras por muitos anos e tem tido bons momentos no Grêmio. Não tem sido um destaque do Grêmio, mas tem tido boas atuações no Grêmio. Então nós chegamos com desconfiança entre os nossos goleiros. Vamos para os laterais? Vamos lá, pelos laterais direitos. Foram convocados Danilo, do Flamengo, o Ibañez, que é do Al-Ahly, pode jogar de zagueiro, mas eu acho que ele foi convocado muito na vaga do Militão ali para jogar como lateral também, e o Wesley, da Roma. Outra posição que nós temos temos carência, né? Acho que, na verdade, o futebol mundial como um todo tem dificuldade de bons laterais direitos. Não sei se você percebe, né, nas outras convocações, se for olhar, a França tem dificuldade de achar um lateral direito de confiança, a Espanha, a Alemanha vai trazer o Kimmich para jogar de lateral direito, a própria Argentina, que tem o Molina, que é um lateral direito comum aí no futebol mundial. Então, assim, você vê que todas as seleções estão com dificuldade nessa posição, e a seleção brasileira não é diferente. Acredito eu que a seleção vai começar com o Ibañez de lateral, mas durante a Copa não duvido nada, principalmente se o Brasil precisar um jogo mais ofensivo, do Wesley tomar essa posição, e o Danilo sendo convocado ali, acho que a grande
é a grande interrogação dessa convocação, né? Eu acho que o grande senão dessa convocação. Danilo não vem atuando bem pelo Flamengo, é um jogador que foi convocado por sua experiência, né? O Ancelotti convocou ele antes da convocação, né? Nas últimas entrevistas coletivas, o Ancelotti deixou isso claro que o Danilo seria convocado por sua experiência, por ser um líder do grupo. Então ele vai naquela figura do cara que é o treinador entre os jogadores, né? Para manter o grupo unido, para manter o grupo estável durante. A gente torce aí para os 2 meses de seleção, né? Que a final da Copa é no dia 19 de julho. Nos laterais esquerdos, que nós temos o lateral esquerdo do Flamengo, que é o Alexandro, e nós temos também o Douglas Santos, do Zenit, torcedor do Atlético, conhece bastante do Douglas Santos, jogou muita bola aqui por volta ali de 2014, né, campeão da Copa do Brasil pelo Galo. Alexandro é outro nome que não empolga, né? Vamos ser sinceros, né? Ele não empolga porque vem jogando mal pelo Flamengo, vem falhando constantemente e provavelmente será o nosso lateral esquerdo titular, né? É outro nome que eu acredito que vai perder essa vaga aí durante o decorrer da Copa, mas é um jogador de experiência, um jogador de experiência europeia, de futebol italiano, e o Ancelotti confia muito nele, então eu acredito que ele parta como titular, mas o Douglas Santos, quando jogou também, pela seleção foi bastante seguro, foi bastante tranquilo, conseguiu desempenhar bem a função de lateral esquerdo, mas a gente que conhece a seleção, acompanha a seleção e há várias Copas, onde nós tivemos jogadores como Roberto Carlos, aí pegando as Copas mais recentes, tivemos laterais como Roberto Carlos e Marcelo. A gente sabe que para jogar na seleção, numa Copa, ser titular do Brasil numa Copa, não basta só o arroz com feijão, que o Douglas Santos faz muito bem. Né? A gente está falando de uma seleção pentacampeã, mas quando a gente olha a posição, né, entre os jogadores atuais no Brasil e do Brasil, Caio Henrique, o Kaique do Cruzeiro, o Carlos Augusto, não tem um lateral que te desperte tanto amor, né, tanta paixão, esse jogador tinha que estar e não está. A verdade é que essa posição no Brasil está sendo muito mal trabalhada e eu acho que pensando nas próximas Copas, eu acho que o Kaique é um ótimo nome e eu levaria o Kaique do Cruzeiro. Não para ser titular e que vai jogar todos os 8 jogos. Né? Eu acredito que era mais para prepará-lo para uma 2030. Acho que o Brasil precisa pensar também a longo prazo e a gente vai falar sobre isso um pouco quando chegar lá nos atacantes. Vamos lá para os zagueiros? Os zagueiros da seleção brasileira são Bremer, da Juventus, Gabriel Magalhães, do Arsenal, aí pode colocar o Ibanez e o Danilo também como zagueiros, Léo Pereira, do Flamengo, e Marquinhos, do PSG. Aqui nós temos uma posição de bastante confiança. Aqui nós temos uma posição que o Brasil está bem servido. Vamos começar do Gabriel Magalhães, para muitos, o melhor zagueiro da temporada europeia. É um zagueiro do Arsenal, que está na final da Champions, um zagueiro que é muito seguro. Se for olhar os jogos Arsenal contra Manchester City, a competição que ele faz ali com o Haaland, a disputa e sempre os duelos são sempre muito físicos, muito fortes. Então é um zagueiro que é de muita confiança, muito seguro. Obviamente é um zagueiro que pode falhar, como todos os jogadores podem. Mas dentre essas posições, eu acho que a posição que o Brasil está mais tranquilo na Copa. Gabriel Magalhães e Marquinhos, o capitão, já histórico na seleção brasileira, jogador que também está na final da Champions, então a gente vê que a nossa dupla de zaga é uma dupla finalista da Champions League, está nos grandes duelos, está nos grandes jogos, então acho que é uma posição que a gente descansa, tá tranquilo. Bremer, baita zagueiro da Juventus, bom reserva, deve ser o primeiro reserva. O Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo também convocado. Acho que é uma posição que o Brasil está muito bem servido e a gente não tem muito o que reclamar, né? Vamos adiante para os meio-campistas. E aqui a minha primeira observação sobre os meio-campistas da seleção é a quantidade de meio-campistas. Né? A gente tem Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho e Lucas Paquetá. Nós temos 5 meio-campistas. É um número muito baixo, muito pequeno, pensando em 8 jogos. Mas a escalação do Brasil, o Brasil vai jogar no 4-2-4 ali do Ancelotti. Beleza. Pode trazer um atacante para jogar de meio campo, como o Neymar, como o próprio Matheus Cunha. Beleza, não discordo.
Mas eu acho que pensando em 8 jogos, onde o Brasil ainda não tem seu time montado, onde o Brasil ainda não tem, se você fazer uma pesquisa com 10 torcedores, talvez 8, 7 escalações diferentes vão acontecer, né? E se bobear até formações diferentes. Eu acho que você tendo 26 jogadores, para quem não sabe, até as últimas Copas eram apenas 23, e agora aumentou para 26, você tendo 26 possibilidades. Eu acho que o Brasil levando 9 zagueiros, 9 atacantes, poderia levar mais meio-campistas para caso o Brasil mude, né? A Argentina, não sei se vocês lembram, a Argentina em 2022 começou a Copa perdendo para a Arábia Saudita, uma zebra surpreendente. Depois a Argentina chegou lá campeã. Mas logo após esse jogo, o Scaloni mudou completamente a formação do time, onde ele colocou o Enzo Fernandes, preencheu mais o meio-campo, soltou mais os pontas, então mudou completamente a forma da Argentina jogar e a Argentina foi campeã. E isso é minha preocupação. Porque se o Brasil tem uma estreia muito difícil contra Marrocos, talvez das possibilidades de estreia a mais difícil, e se caso o Brasil não vá bem, o Ancelotti vai continuar com essa escalação, com essa formação, com esse jeito de jogar 4-2-4? Eu acredito que levando outros meio-campistas você teria mais possibilidades, mais variações dentro do elenco. E o Brasil, talvez a única coisa que ele poderia fazer que é tirar um atacante e colocar o Danilo para preencher o meio-campo, mas aí a gente perderia no banco. E aí um dos volantes suspenso, por exemplo, lesionado, a gente teria muita dificuldade de substituir. Então, aqui eu acrescentaria mais um meio-campista. Essa é a minha observação. Sobre os nomes, acho que único parênteses ali, ou talvez o único asterisco ali, seja o Lucas Paquetá, né? Que vem de lesões, não tem tido um 2026 tranquilo, voltou agora no último jogo, onde jogou mal, não jogou bem, o Flamengo como um todo não jogou bem, mas é um nome que ainda precisa provar. Obviamente, o Lucas Paquetá, durante o ciclo, ele fez um ciclo. O início do ciclo dele foi muito bom, em alguns momentos ele foi o melhor jogador da seleção brasileira. Depois teve todo aquele problema lá, né, no West Ham, das questões de apostas, as acusações, e aí ele distanciou um pouco da seleção e ele nunca voltou a ser jogador como ele era naquela época. Então a gente vê como o Lucas Paquetá voltará, mas eu vejo também como um jogador de confiança do Ancelotti. Atacantes, aí que como diz o Ancelotti, aqui vem o bonito, né? No ataque, o ataque do Brasil é recheado de craques, recheado de grandes jogadores que jogam nos melhores times do mundo. Vamos começar com o Endrick. O Endrick é um nome assim, eu gosto muito do Endrick, tá? É um nome que me desperta muito interesse. Eu acho que ele não começa a Copa como titular, mas eu acredito que ele vai terminar a Copa do Brasil como titular. Seja lá na final, ou seja até onde o Brasil for. Eu acredito que o Endrick vai ganhar essa vaga a força, a vaga como titular, a força, como ele ganhou a vaga na Copa do Mundo. Vamos pensar que há 6 meses atrás, o Endrick estava escanteado no Real Madrid, nem estava jogando, né? Às vezes nem ia por banco, né? Então ele sai do Real Madrid, dá 2, 3 passos atrás, indo para o Lyon, para uma liga menor, para um clube menor, um clube que não disputaria o título da França, um clube que tem problemas ali administrativos e questão do texto, enfim, muitas coisas. Ele vai para o Lyon com a cabeça focada, eu vou para a Copa do Mundo. E ele foi. Então, jogou muita bola no Lyon. Levando o Lyon a uma Champions League depois de anos ruins, péssimos do Lyon, por causa de todo o problema lá administrativo, né? Então o Endrick ganhou essa vaga à força e é um nome que se eu fosse você, se eu pudesse te aconselhar, para ficar de olho, porque eu acredito que o Endrick, logo ali no terceiro jogo, ele vai virar titular dessa seleção. Gabriel Martinelli, do Arsenal, um bom nome. Igor Thiago, jogador revelado no Cruzeiro, do Brentford, vem fazendo uma temporada brilhante, um dos artilheiros da Premier League, está entre os indicados ao melhor jogador da Premier League, jogando no Brentford. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. É um jogador diferente de todos que a seleção brasileira tem, né? Ele disputava a posição com o Pedro. Ele não disputava a posição com o Endrick, com o Neymar, com o Vini Júnior. Não, a posição dele era única e exclusiva com o Pedro. Porque qual que é a função do Igor Thiago na seleção? O Igor Thiago é um jogador que é forte,
É um jogador alto, que tem um bom pivô, que é goleador, que é aquele jogador de uma bola, de bater de primeira. Então, um jogo difícil, um jogo amarrado, 0-0, e o Brasil nas últimas Copas nós tivemos vários jogos assim, jogos amarrados, difíceis, até mesmo contra seleções menores. Lá em 2022 o Brasil ganha da Costa Rica, que faz 2 gols no finalzinho. Tivemos aquele jogo contra a Croácia, que foi amarrado, truncado. Nós tivemos jogos contra a Suíça aí nos últimos anos que foram difíceis, contra a Sérvia, enfim, contra Camarões. Então, volta e meia a gente tem um joguinho assim chato, enrascado em Copa do Mundo. Eu acredito que o Igor Thiago é aquele jogador que pode entrar ali nos 10, 15 minutos finais e brigar com a defesa, quem sabe deixar sobrar uma bola lá para um outro atacante fazer um gol, para o Danilo fazer um gol entrando na área. Enfim, é um jogador forte para brigar com a defesa. Eu acho que será bastante utilizado nisso, né, na bola aérea. E eu acho que nisso ele ganha do Pedro. O Pedro é mais técnico que ele, né? Pensando em criação de jogada, em tabelas, eu acho que o Pedro é mais técnico que o Igor Thiago. Mas o Igor Thiago acho que dá à seleção esse faro, né? Esse faro do camisa 9 que falta muito, né? Luiz Henrique do Zenit é aquele jogador que no clube dele, né, não tem desempenhado tanto, até porque o futebol russo ultimamente tá apagado, né, do cenário mundial por conta da guerra, por conta de todas as questões de Rússia e Ucrânia. Então, jogador que jogou pouco, né? Foi pouco demandado, né, a nível europeu, por exemplo. Ele tem jogado só a Liga Russa, fez 5 gols apenas, né, nessa temporada. Mas quando veste a amarelinha, quando veste a camisa da seleção, ele vira um leão, né? É o cara que muda jogos, o cara que tem uma situação que poucos jogadores na seleção têm, né? Que é essa ousadia, né? Pega a bola e tá nem aí se vai perder, se o que vai acontecer, mas ele pega e vai para cima. É um jogador que o brasileiro gosta de ver, né? Então, é uma boa convocação. Matheus Cunha do Manchester United também tem jogado muito bem pela seleção como um falso 9. Eu acredito que aqui é importante a gente ver esse Matheus Cunha, porque a gente já falando do próximo jogador é o Neymar, né? Acho que o Neymar disputa diretamente com o Matheus Cunha por uma vaga como titular. E aí a convocação do Neymar ela é especial para o brasileiro, é uma convocação de um jogador que é o auge técnico dessa geração, das últimas décadas do futebol brasileiro. E vejo até o evento que a CBF montou foi por causa do Neymar, né? Todo mundo estava ali, a CBF montou um evento que nunca tinha montado antes para uma convocação, e a pergunta foi clara: o Neymar vai ou não vai? Né? A gente não queria saber quem seriam os 26, quem seriam os outros 25. A pergunta era muito clara: o Neymar vai ou não vai? E eu acho que a convocação do Ancelotti premia muito o Neymar por tudo que ele tem passado. Não foi um ciclo fácil do Neymar, não foi um ciclo técnico que o credencie para a Copa do Mundo. Acho que até o fã mais absoluto do Neymar vai reconhecer isso, até o Neymar vai reconhecer isso, que não foi um ciclo que ele, tecnicamente, ele se credencie para a Copa do Mundo, mas, querendo ou não, é o jogador diferente que a gente tem, é um jogador diferente que a seleção brasileira tem, e que o adversário olha e fala: não, esse é o Neymar, né? Vamos com calma, porque esse é o Neymar. É como a gente olha o Messi na Argentina, o Cristiano Ronaldo em Portugal, os outros olham o Brasil e falam: não, aqui tem o Neymar. Então é um jogador diferente, a convocação dele premia todo o esforço físico que ele tem tido nos últimos meses, lesões gravíssimas, lesão de LCA, depois teve uma outra lesão no Santos, e voltando para cima, voltando, buscando e jogando. Acredito que no Santos ele não tem sido o diferencial que a gente esperava que ele fosse, mas não dá para desconsiderar um Neymar, por exemplo, para um segundo tempo. Eu acredito que o Neymar não começa como titular na Copa. É um outro jogador que eu acho que pode ganhar a vaga no decorrer da competição, né? Porque é um gênio, é um craque, é um jogador que a seleção não tem e pode sim ganhar essa vaga, até por causa dos passes, a qualidade. E vamos ver se os outros jogadores estão dispostos a fazer pelo Neymar o que os argentinos fizeram com o Messi em 2022. Né? Se você for olhar os jogos da Argentina, o Messi anda
em um pequeno quadrado. Ele fica andando em um pequeno quadrado e os outros jogadores morrendo. O Almada corre para lá, o Julián Alves corre para cá, o Depou correndo, brigando, e todo mundo brigando pelo Messi. A minha dúvida é se os outros jogadores da seleção brasileira, e aqui a gente vai falar de Rafinha, de Vini Júnior, o próprio Matheus Cunha, se eles vão fazer isso pelo Neymar como os argentinos fizeram pelo Messi. Eu acho que o forte, a gente pode usufruir melhor do Neymar se os outros jogadores fisicamente compensarem aquilo que o Neymar não dá hoje para a seleção. Ninguém vai aqui falar que o Neymar vai recompor. Não, o Neymar não vai recompor, o Neymar não vai brigar na entrada da nossa grande área dando carrinho, não vai, isso não vai acontecer. Mas quando ele tem a bola no pé, o diferente pode, né? O diferente pode acontecer, né? Então, para que o Neymar tenha condições físicas, técnicas, para fazer para gerar o jogo do Brasil, os outros jogadores precisam compensar fisicamente, né? Correr por ele. Então, essa é a minha grande dúvida sobre o Neymar. Então, por isso que eu acho que o Neymar não começa como titular, mas pode sim, ao longo da competição, virar esse grande líder técnico da nossa seleção, né? Rafinha é um jogador que na seleção ainda não mostrou, né? É uma convocação que é uma convocação, claro, tinha que convocar porque ele é um dos melhores jogadores do mundo pelo Barcelona. Mas quando chega na seleção, infelizmente o Rafinha até hoje nunca mostrou, né? Não mostrou aquilo que ele joga no Barcelona pela seleção brasileira. E o meu sentimento é que é um jogador que não se entrega por completo para a seleção, né? Não se dá por completo para a seleção. E nós precisamos, numa Copa que nós não entramos como favorito, nós não entramos como ali no top 3 das melhores seleções, temos problemas em diversos momentos, diversas posições do nosso campo, desde o gol até os meias, os laterais. Nós precisamos de jogadores, os principais jogadores, assumirem essa posição de líder. E aqui eu não estou falando do Endrick, não estou falando do Neymar. Os dois grandes jogadores do ciclo da seleção são Rafinha e Vini Júnior. Então nós precisamos que esses jogadores deem tudo para a seleção, deem o que podem para a seleção, se entreguem completamente, vivam a seleção, sabe? Sinta o jogo, sinta quando não tá bem, sinta quando tá mal, sinta o jogo, sabe? Nós não podemos ter os nossos craques indiferentes àquilo que está acontecendo dentro de campo. O Ryan é a grande surpresa do ataque, né? O Ryan indo, e João Pedro, né, que é o grande jogador do Chelsea na temporada, foi eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada, ficando de fora, fez 20 gols na temporada. Foi a grande surpresa aí dos que não foram convocados. E o Ryan indo, né? Eu acho que o Ryan vai jogar uma convocação para pensar tanto para o futuro, para 2030, se preparar, mas também é um jogador de velocidade, de porte físico, que joga muito bem pela ponta esquerda. Obviamente deve começar como reserva, reserva ali do Luiz Henrique, mas é um jeito, apesar de serem rápidos, apesar de serem dribladores, são jeitos diferentes de jogar, né? O Luiz Henrique tem um drible mais curto, aquele drible mais do futsal. O Ryan é um jogador mais direcionado, né? Um drible com mais velocidade, com mais espaço, e é um jeito que eu acho que quando o Brasil recuava e vinha atrás da linha da bola, vinha atrás do meio campo, o Ryan para segundo tempo pode ser muito, muito fundamental para ganhar jogos ou definir jogos para a seleção. E por último, nós temos Vini Júnior, que é o grande jogador desse ciclo da Copa do Mundo do Brasil, candidato à bola de ouro, melhor the best do mundo, enfim, é um jogador que vem com a credencial de fazer a sua grande Copa. Acho que é a grande Copa do Vini Júnior, em termos de idade, em termos de auge físico, em maturidade. Eu acho que ali está depositada a expectativa de um Brasil que, quem sabe, chega ao Hexa. Carlo Ancelotti já falou que o Brasil deve começar num 4-2-4, né? Então, pensando no 4-2-4, com Alisson no gol, lateral direito Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandre na lateral esquerda, aí a dupla de volantes, que é Bruno Guimarães e Casemiro, e aí no ataque nós teremos 4 atacantes, Luiz Henrique jogando pela direita, né, com a esquerda podendo cortar para dentro, o Rafinha deve jogar pela esquerda, e centralizado vem Vini Júnior e Matheus Cunha. Foi assim que mais ou menos ele tem escalado a seleção nos últimos jogos. Então, Matheus Cunha como falso 9, o Vini Júnior saindo um pouco mais, rodando um pouco mais.
Então, é uma seleção que ainda tem várias dúvidas. Aí estamos a 20 e poucos dias da Copa, temos várias dúvidas, vários problemas. Não é uma seleção que desperta a confiança da população, dos especialistas, dos torcedores, que tem várias dúvidas. Eu acho que nenhum brasileiro acredita que a seleção chega como favorita. Não chegamos como favoritos. Se chegarmos numa semifinal, eu acho que é um resultado muito bom, muito relevante. Mas, querendo ou não, esse espírito da Copa, né, esse ambiente, cheiro de Copa do Mundo que estava perdido ou que não tinha chegado ainda desde ontem já tá inundando o Brasil, né? E o brasileiro ama isso, né? É muito gostoso esse ambiente onde nós poderemos acompanhar em 104 jogos e torcendo, claro, para que a nossa seleção chegue lá no dia 19 de julho e conquiste o hexacampeonato. Essa é a minha opinião, uma opinião larga aí sobre cada jogador dessa convocação, uma convocação de Carlo Ancelotti pensando no hexacampeonato. E é isso, gente. Deixe seus comentários, se você discorda, se você fala, Abner, não concordo com essa convocação, esse jogador, não concordo com a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado mesmo, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. E vamos Brasil, que o Hexa, ó, tá na mira já.